hoje temos o orgulho de estar aqui com um dos nossos patrocinadores. E sem falar que brand, eu não vou falar de brand. Vou deixar pro homem falar da brand. Com certeza. Vou falar com muito orgulho. Roberto, vou contar um pouquinho, acho que começar contando um pouquinho da história da Brand, né? A Brand é uma das empresas mais antigas do setor de moto. Para vocês terem uma noção, foi uma empresa começada pelo meu pai em 1958, junto com meu tio Silvio. E a Brand começou com uma oficina de lambreta e Vespa. Logo depois já virou uma indústria. Na época não tinha as Titãs, não tinha ML, DT, nada, né? Então eram as Vespas e as lambretas. E naquela época a empresa se chamava Brandani Lambre Vespa. Então começou já com uma indústria. E a indústria foi crescendo. Nos anos 70 a Brand chamava Plasmotécnica, que a gente tem hoje uma marca, que é a Plasbytec, que é a nossa marca de parte de borrachas e plásticos. E a história da Brand mesmo, ela foi muito conhecida nos anos 80, final dos anos 80, mas principalmente nos anos 90, quando ela teve a fábrica em Manaus. Então a Brand foi uma fabricante de motos. Essa fábrica de motos chegou a ser a terceira maior fábrica de moto do Brasil. Honda foi a primeira a se instalar em Manaus, a segunda foi a Yamaha, em terceiro foi a Brand, isso em 1993, se eu não me engano. Então tem uma história muito legal por trás. A Brand Peças, hoje as peças que a gente disponibiliza para o mercado desde o ano de 2000, elas iniciaram com os fornecedores que eram os originais na época de montagem das motos. Então, de fato, os nossos produtos têm um diferencial. Tem a qualidade, né? Isso aqui é que tempo? Que ano que é esse aqui? Cara, isso aí é Aeropuc, né? Então a gente tá falando aí de uma moto. E hoje nós estamos falando com os velhinhos que tá no canal. Nuno, tipo essas pessoas assim. Sim. Os caras que estão na época que, tipo assim, isso aqui, ó, pra galera nova que tá vindo agora, que hoje tem a 160 e tal, que a molecada não tem. Na época, 160. Sei. Foi ele que ajudou a desenvolver isso aí. Então a galera não tem noção. Fala pro pessoal, nessa época não existia moto, era isso, né? Na verdade, essa foto especificamente é uma Aeropuc, né? Inclusive, essa moto é uma moto indiana. Hoje as motos indianas estão na moda. Nós vamos falar muito ainda de Enfield, de Bajaj. Mas a primeira moto indiana que veio para o Brasil foi a Aeropuc através da Brand. Então a Brand tinha uma parceria com a Aeropuc. Essa foto deve ser mais ou menos de 93. Cara, isso aí era sonho da molecada, né? E a Aeropuc, na verdade, ela era grande concorrente das Mobilete, das Monarch. Então, mas o diferencial da Aeropuc, ela tinha duas marchas, né? Então ela tinha duas marchas na mão, igual Vespa, né? Que você troca a marcha na mão. E a Aeropuc tinha 50 cilindradas e a 65, né? Então ela era um pouquinho mais forte que as Mobiletes. Aqui nós estamos falando de uma foto bem mais antiga. Eu dei uma pulada aqui, dei uma viajada. A gente vai de trás para frente, vai para trás, não tem problema. Aqui. Cara, essa foto é uma foto, pode ver que as lambretas correndo, as Vespas, né? As primeiras motinhas que chegaram na época, as Yamaha, as RD. Isso era uma corrida que era patrocinada pelo meu pai. Se você olhar aqui, Brandani. É vendedor de lambretas Brandani. Isso, nessa época não existia o nome Brand. O nome Brand ele veio nos anos 80 e antes disso era chamado Brandani, que é o nosso sobrenome, né? E então, cara, teve lá em Ribeirão Preto, foi muito famoso, chamava Motolândia, tinha uma pista de motocross muito grande, que tinha as corridas de motocross também. Então assim, a Brand de fato ela foi uma das pioneiras do mercado. Só que vocês não começaram com moto, né? A gente tem que frisar que vocês, antes de fazer moto, seu pai fazia bicicleta, assim. Na verdade começou com a revenda e depois a produção de peça para lambreta e Vespa. Nos anos 70 teve a Plasmotécnica, que era uma fábrica de motos. Já a Plasmotécnica ela já estava mais voltada para as motos mesmo, né? Porque as lambretas e Vespas começaram a parar de ser vendidas e foram aumentando as motos. E nos anos 70 teve também as bicicletas Brandani. Cara, e essas bicicletas eram muito famosas, né? A bicicleta Brandani, essa daí foi a mais famosa de todas, né? O Laidilson teve uma. O Laidilson online. Comenta aí, Laidilson. Não, o Laidilson tá aqui, mandou um abraço pra nós aí. Essa bicicleta. E teve uma dessa aí, ó. Em paralelo com a fábrica de bicicleta. Azul, ele falou. Em paralelo com a fábrica de moto, peças, desculpa, tinha a fábrica de bicicleta. Então eram os dois juntos. Eram os dois juntos. Nos anos 70 tinha a Plasmotécnica e as bicicletas Brandani. Eu tava fazendo uma conta aqui, rapidinho, só pra cortar. Você falou que começou em 1958, né? Sim, 67. 67 anos, velho. 67 anos. Tem como os caras... Os caras é dinossauro no ramo de motocicleta, Os caras têm experiência. Tipo assim, só pra vocês entenderem, a Brand não é uma importadora que começou ontem no mercado, foi lá, comprou, trouxe 2, 3 containers e socou peça no mercado. Não, muito pelo Os caras são especialistas na peça. Indústria, na verdade. 67 anos,
eles não vão ficar de brincadeira, né? Se tivesse de brincadeira, não durava 67. Com certeza, né? Então, assim, não conheço, você que é lojista, não conheço, não vi. Tem pesquisa, tem o Boni Atacado para te atender. Sim. E é qualidade similar à original. Os caras vêm fabricando, né? Então, eles não vão brincar em serviço. É coisa de qualidade, você pode pôr na sua loja aí que vai ter resultado. Na verdade, Daniel, a gente inclusive, nós temos algumas peças que são as originais. Sim, né? Nós vamos mostrar inclusive algumas coisas depois, né? Então a gente tem sim uma fatia das nossas peças que é exatamente a mesma que está lá na concessionária. Lá você vai ver, tem um vídeo que a gente inclusive faz essa comparação. Então assim, a Brand, na verdade, a Brand Peças de hoje, ela nasce de uma fábrica de motos. Então a gente pega aqueles fornecedores que nós tínhamos, numa fábrica de motos que acabou fechando, a gente vai contar um pouquinho disso também, e aí surge a Brand Peças com todo o know-how, com todo o DNA de um fabricante de moto em Manaus. Voltando um pouquinho nas bicicletas, né, que a gente acabou mudando um pouco de assunto, por que essa bicicleta ela foi muito famosa? Né? Essa bicicleta é uma bicicleta dos anos 70, que tinha os amortecedores, se vocês olharem. Temos essa aqui também, né? Aqui era a Surf, a Skate, a Bike Enduro. Cara, era bonita as bicicletas, hein? São bicicletas que são antigas, mas são imagina que elas são de 70, né? Elas eram muito modernas. Quem tiver uma bicicleta dessa hoje tá valendo uma nota. Cara, as bikes valem uma nota. Chamou a atenção o sistema de amortecedores. E se o Vitor não tiver no acervo dele lá, ele compra. Mas eu não posso falar que sou eu, senão custa muito caro. É verdade, ele não compra não, mentira. Mas tem como voltar aquela outra foto lá? Tem, perdão. Ela ficou um pouquinho maior na tela, o pessoal ver. Opa, peraí. Essa aí, Por que essa bicicleta foi muito famosa? Suspensão dianteira, garfinho dianteiro, suspensão traseira com amortecedor de moto. Já tinha tecnologia de moto. E é invertida a suspensão, né? O banco, que eles chamavam de banco banana, né? Então, ela era concorrente da Caloi Cross, tudo, mas ela tinha essa pegada de moto, né? Então, como existia a indústria de fábrica de peças para moto e a indústria de bicicletas, se trocavam peças, né? Aquele amortecedor, por exemplo, é um amortecedor de moto. É isso que eu tô vendo ali, por isso que eu tô falando. Tem tecnologia de moto na bike dos caras, né? Uma bicicleta muito pesada, na verdade, uma bicicleta de ferro. Era reforçada, né? Mas confortável, né? Pelo jeito. E tem umas fotos, eu não sei se eu acabei mandando essas fotos pra vocês, das corridas de bicicross que tinha. Cara, pra ver os pulos que os caras davam com essa bicicletinha, é muito legal. Se você entrar na internet, cara, colocar lá Brandani Bike Enduro, tem muita coisa. Tem muita gente que... Cara, os caras colecionam essa bicicleta, ela tem um valor. Dependendo da bicicleta, se você tiver bem cuidado, os caras chegam a pedir 8, 9 mil reais, 10 mil reais uma bike dessa. Olha, o pessoal tá falando, acaba virando uma relíquia, né? O pessoal tá comentando aqui, ó, estão mandando um abraço aí pro Irineu, pra quem vocês não estão vendo, mas o Irineu tá com nós aqui também, já ele vai aparecer aqui. O pessoal tá mandando um abraço pra você, Irineu. Falou assim que você... Tô falando que você, agradecendo pelo empenho que você tem pela Brand. Aí, isso aí. Sensacional, legal, muito bom, muito bom. Estamos com o Nine Motoboy. Legal, Nine parceiraço nosso, isso... Tem o blog do Veinho também, tá aqui, falando que é sensacional. O Veinho também, também fez uma visita pra gente lá na Brand já também. Sueli Dias, enfim, a galera está muito engajado aqui. O Ladilson falou que ele tinha uma que fazia muito sucesso, que era quem tinha isso aí era a mesma coisa que tivesse uma moto, ele falou. Era a moto das crianças. Muito, muito legal, cara. As bicicletas, elas foram até o começo... Mais ou menos até o fim começo dos anos 80. Entendi. A bicicleta Brandani ela foi vendida para Caloi. E aí, quando ela foi vendida para Caloi, a fábrica de bicicletas continuou a produção de peças e aí foi onde iniciou a produção de motos. E quando a fábrica foi vendida para Caloi, o nome Brandani foi junto. O nome é o nosso sobrenome e a gente ficou sem poder usar o nome Brandani por vários anos. E a Caloi ela vendia como Brandani. A Caloi ela chegou a produzir, se eu não estiver enganado, uns 3 anos da bicicleta Brandani. Houve na verdade a bicicleta Brandani estava crescendo muito. Algumas peças, se eu não me engano, por exemplo, o aro de roda era fornecido pela Caloi. E a Caloi comprou para diminuir um concorrente mesmo. Os cargos também, ó. Chavante. Tinha uma linha bem completa de bicicleta, cara. Tinha as cargos, tinha as femininas, tinha as de criança, tinha uma bicicleta dobrável também, que foi muito, muito interessante, que hoje a gente se fala desses veículos que dobram, tinha uma bicicleta que dobrava no meio do quadro. Tem bastante coisa legal, cara. A história da bicicleta Brandani, da Brand. Essa bicicleta, ela aparece bastante ainda em filmes. Essa daí.
modelo de bicicleta. Modelo de cargo. Muita gente... Esse concorria com aquelas barra forte, que tinha aquela bola, ela é concorrente dessa linha, né? E aí foi quando parou as bicicletas, seu pai vendeu Seu pai vendeu porque na época foi uma oferta muito boa ou porque para ele era difícil manter duas fábricas? Cara, eu acho que já fazia parte do planejamento dele da produção de moto. Ah, entendi. Entendeu? Então, a Caloi, essa história eu lembro que meu pai me contava, tá? Eu não participei da bicicleta Brandani, eu tô com 41 anos, essa história tem mais ou menos uns 45 a 50 anos. E, como eu disse, se eu não me engano, a Caloi fornecia para a Brandani o aro de roda. Não tinha tanta opção de fornecedor. E aí começou a dificultar, exatamente porque a Brandani crescia muito. A Brandani foi a terceira maior fábrica. Primeira era a Caloi, segunda era a Monarch, em terceiro lugar era a Brandani. E aí, com certeza foi um bom negócio também, mas fazia parte já do planejamento dele de produção de moto. Porque quando encerrou a bicicleta, alguns anos depois já começou a produção de moto. Então ele ficou um tempo sem mexer com isso aí. Cara, eu acho. Não foi. Na verdade, eles houve um período entre a bicicleta e a moto. Ali. Mas nunca deixou de ter a fábrica de peças de moto. Já tinha a fábrica de peças. Tinha a Plasmotécnica e a Brandani. Verdade. Aí ele vendeu a Brandani e continuou com a Plasmotécnica. O CNPJ da Brand é o mesmo da Plasmotécnica. Se você pegar os contratos sociais antigos da Brand, antigamente chamava Plasmotécnica, indústria de moto, alguma coisa, de motopeças. E aí a Plasmotécnica, nos anos 80, ela passa a ser chamada Brand, porque não podia usar mais o nome Brandani. E aí foi onde lançou a NS1, que foi a primeira... Tem a fotinha dela aí, se você procurar, é uma pretinha. Primeira motinha? A primeira motinha que a Brand lançou, meados dos anos 80, mais ou menos. Vamos procurar ela aqui, ó. NSU? NS1, Show de bola. Você passando pro lado das fotinhas aí, a gente vai... E a essa aqui? Mesmo que tenha... Não, essa daí era o PUC, essa daí é aquela baseada essa é uma moto indiana, né? A Plasmotécnica ela fazia que peças, assim? Cara, qual parte do... A Plasmotécnica ela tinha uma linha muito grande de produtos. Injeção de plástico. Que hoje continua assim? Hoje a gente é especializado na parte de borracha. Os coxins de coroa, as peças de borrachas são fabricadas lá na Brand. Não, então, mas o nome leva... A marca Plasmotécnica, essa daí foi a primeira moto fabricada pela Brand. Ela era tipo uma... Ela era para competir com a Mobilete. Essa é concorrente da Mobilete. Essa daí é uma moto 100% concorrente da Mobilete. E ela era uma moto indiana já ou não? Não, essa não. Essa moto, a NS1, era o quadro, o chassi era tudo fabricado em Ribeirão. E o motor, esse primeiro motor era um motor italiano da Minarelli. E aí depois a NS2, que eu acho que eu não mandei a foto, mas ela é exatamente igual, só mudou o motor. Aí passou a ser o motor da Zanella, que era um motor que tinha um pedal. E essa tinha pedal também? Essa não tinha pedal como bicicleta. O da Zanella tinha. Ah, tá. Ao contrário, desculpa. Essa tinha o pedal e o da Zanella não tinha. O da Zanella era só o kickstart, só para ligar a moto. E essa daí tinha um pedalzinho como se fosse uma bicicleta de apoio, né? E olha, pessoal, que interessante. Na época era obrigatório ter só um retrovisor, olha lá, ó. Sim. Era só um retrovisor. Estranho, né? Era obrigatório. E não precisava usar capacete, né? Não, imagina, capacete. Na verdade, até falando um pouquinho da história do porquê que a Brand parou de fabricar motos, né? Na verdade, não foi a Brand que parou, foi a Brand, foi a Caloi, foi a Monarch, foi a Agrale. Na verdade, teve uma época que inviabilizou para todas as marcas, porque nós éramos especializados em moto de baixa cilindrada, nas cinquentinhas. E as cinquentinhas, de fato, não precisava de uma carta. Você tirava um ACC, que é Autorização de Condução de Ciclomotor. Até hoje tem nas nossas cartas, Sim. Você pega qualquer um de vocês, cara. Se vocês pegarem a carta de motorista de vocês, do lado do número da CNH vai estar escrito ACC e vai estar pintadinho de preto ali. Esse pintadinho de preto deveria ser o número de autorização de condutor, mas simplesmente essa lei ela foi deletada. Então, as empresas como a Brand, a Caloi, a Monarch, que eram especializadas em moto de baixa cilindrada, simplesmente o mercado morreu. De uma hora para outra, começou a exigir carta de todas as motos. Hoje é assim. Hoje, se você for andar com uma cinquentinha ou com uma Hayabusa, você pega a mesma certificação, não é igual ao carro, que você tem carro, caminhonete, caminhão de 2 eixos. E aí inviabilizou a fabricação, cara. Simplesmente o mercado, que era um mercado que estava crescente, ele foi cortado, né? Não fazia mais sentido uma pessoa investir um dinheiro num ciclomotor ou numa moto que era um preço muito parecido. O cara, já que tudo precisava do capacete, emplacar e tirar carta, não fazia sentido mais vender. Na verdade, isso aí é tudo política, né? A gente sabe cara, que tudo é política, porque na época eles lançaram, era a C100, né? Aquela Dream, né? A Honda, na verdade, ela era a única que não tinha 50 cilindradas. Então a Honda, ela tinha a Honda Dream. A Yamaha tinha a Jog, não sei se você lembra da Jog. Eu tive uma Jog, hein? Então a Yamaha tinha a Jog,
A Grale tinha a cinquentinha dela, a Monarch tinha a Monareta, acho que chamava, a Caloi tinha a Mobilete, a Brand tinha a Aeropuc, a NS, e a Honda não tinha 100 cilindradas, né? Então, houve sim um trabalho, vamos dizer assim, no governo para mudar a lei, porque tinha muita marca pequena, entre aspas, que estava crescendo, né? Então você tinha a Honda em primeiro lugar, você tinha a Yamaha em segundo lugar, a Brand ficou em terceiro lugar por alguns anos. Se você entrar, por exemplo, no site da Braciclo, a Brand ela chegou a ter 3,5% do mercado. Então você imagina que a cada 100 motos, 3 motos e meia era da Brand. É muita coisa. E isso acabou incomodando, né? E aí essa mudança nessa lei, de fato, ela... Era meados de 80? Não, aí é nos anos 90. 90 isso, aqui já? Isso é 80. Isso é meados de 80. NS1, meados de 80, quando lança a primeira moto. Foi a primeira aí moto. As mudanças dessas coisas foi 98. Anos 90. Já 90. Não, já era, foi as primeiras... E ainda se vê? Ainda é... Cara, essa pretinha aí, essa daí da foto, eu tenho ela lá na Brand, que é o chassi número 1. Pra quem não sabe, entra aí no Instagram. Fala o Instagram da Brand. Sim, é legal vocês seguirem, cara. Brand Motopecas, né? Então, Instagram, Facebook, YouTube, tudo é Brand Motopecas. E o nosso site, brand.com.br. Todas essas fotinhas aí, cara, todas as fotos de todas as motos que a Brand fabricou, se você for no... Como que chama mesmo, Irineu? Arquivos. Tem na abinha lá em cima do site, tem os arquivos. Vai estar no nosso histórico, tem um arquivo lá. Aí lá tem a pastinha dos produtos atuais, tem a pastinha com os veículos que a Brand fabricou, então tem bastante coisa legal lá. E vê todas as motos. Pela rua. Cara, colecionador. Na verdade, hoje, assim, né? Mas... não tem mais peça, né? São algumas sim, outras não. Houve a Brand... Isso acho que foi até um erro estratégico que a gente fez no passado, porque chegou um momento que o meu pai... ele acabou vendendo as peças originais para alguns parceiros que ele tinha. Então, as peças que eram baseadas nas motos indianas foi para um parceiro, as peças que eram das motos taiwanesas foi para outro, e alguns deram sequência. Então, as peças da Aeropuc, por exemplo, você já encontra um pouco mais fácil, porque são as mais recentes. Mas a NS, por exemplo, não acha. Essa daí não acha peça. Tem que adaptar as coisinhas, né? Mas existe rodando sim, cara. Só que ela era muito mais bonita do que uma Calóizinha, né? Sim. Ela era mais moderna, você viu o farolzinho menorzinho, ela era mais moderninha do que uma Calói. Elas são bem parecidas, né? A Mobilete, a NS e a Monareta, elas são bem parecidas. Mas eu achei ela mais moderninha, assim. E esse amortecedor era o que era usado nas bicicletas. Sim, provavelmente, sim, né? Sim, exatamente o mesmo. Se você traseiro sim.